Olá, acadêmicos do primeiro ano de Psicologia de 2020 da Unifatesc. Vamos iniciar hoje um conteúdo muito importante da nossa disciplina Psicologia do Desenvolvimento, que trata da teoria de Jean Piaget, um grande estudioso do desenvolvimento cognitivo. Jean Piaget nasceu em 1896 e faleceu em 1980. Ele viveu 84 anos, dedicado, grande parte dele, à ciência e ao estudo do psiquismo humano no sentido mais profundo do desenvolvimento cognitivo. Piaget estudou desenvolvimento moral, estudou um pouco dos aspectos afetivos, mas principalmente ele foi mais conhecido pelo seu estudo sobre o desenvolvimento cognitivo. Em 1915, quando tinha 19 anos, Piaget se licenciou em biologia. O estudo naquela época era um pouco diferente de hoje. Hoje, dificilmente uma pessoa terminaria uma faculdade, uma graduação com 19 anos. Em 1918, com 22 anos, Piaget tornou-se doutor em ciências. Ele teve formação também em psicologia, sociologia, filosofia, história. Foi professor de filosofia, de psicologia, de história em universidades, várias universidades. Participou de muitos estudos, muitos grupos de estudos. E em 1955, ele criou o Centro Internacional de Epistemologia Genética, que dirigiu até a sua morte. Epistemologia genética é o estudo experimental sobre a origem do conhecimento humano. Então, a teoria de Piaget tem este nome, epistemologia genética. Como legado de Piaget, nós temos mais de 70 livros escritos, mais de 700 artigos publicados. Como vocês podem ver, Piaget escreveu muito, estudou muito, pesquisou muito. Um exemplo a ser seguido por todos nós. Existem mais de 1.100 obras de outros autores falando sobre Piaget, tratando da obra piagetiana. O que Piaget fez foi um estudo cuidadoso e profundo da maneira pela qual as crianças constroem algumas noções fundamentais para o conhecimento lógico e como evolui, se origina e evolui o conhecimento humano. Ele estudou crianças observando os seus filhos e depois utilizando do que ele chamou de método clínico piagetiano. Piaget dizia que as respostas erradas das crianças são corretas a partir da lógica infantil. Por exemplo, se você disser para uma criança, você tem 2 balas, eu dou mais 2 balas para você, com quantas balas você fica? A criança vai responder, fico com 2. Você pergunta por quê? E ela diz, porque eu dou 2 para o meu irmão. Então, este raciocínio da criança é perfeitamente lógico e coerente. Provavelmente essa criança foi educada numa cultura, numa família onde o repartir, o compartilhar é muito importante. E ela recebeu apoio para esse tipo de comportamento. Então, para ela, para a formação do pensamento dela, do raciocínio dela, receber algo e repartir com o outro é praticamente automático. Então, para essa criança, se ela tem 2 balas e ganha mais 2, logicamente ela vai ficar com 2, porque as outras 2 será do irmão ou da irmã. Então, Piaget foi percebendo que o pensamento infantil tem a sua coerência. O nosso estudo, nosso texto do capítulo 7 do livro de desenvolvimento, Psicologia do Desenvolvimento do Schaeffer, começa dizendo de uma criança de 9 anos, numa sala, onde a professora propõe uma atividade. A atividade é que as crianças façam o desenho de uma figura humana com 3 olhos. Uma das crianças responde que isso não tem nada a ver, que isso não existe. Como nós entendemos essa reação e esse comportamento dessa criança de 9 anos? Podemos pensar que ela não estava querendo fazer atividade, que ela estava de má vontade com a professora, mas Piaget apresenta uma resposta muito diferente.